Bom dia, quarta-feira, né? Como combinado, tá aqui mais um vídeo. Vamos falar do Senhor Jesus. Então, no último vídeo eu falei, né? Da matança dos inocentes, da fuga para o Egito, né? E da fuga do Egito, Jesus manda chamar de novo José e manda ele voltar para casa. Só que José foi divinamente avisado que ele não voltasse. Ele voltou para a região da Galiléia, só não voltou para a cidade que ele morava antes. Ele foi para Nazaré, para que se cumprisse o que foi escrito nos livros dos profetas, né, que eu chamaria meu filho de Nazareno, né? Então Jesus passou a infância em Nazaré, na cidade de Nazaré. Bom, aí Mateus já pula lá para frente, já começa a falar de João Batista. Tá? João Batista, quem foi esse cara? Esse cara é filho da prima de Maria, uma senhora já idosa e estéril. Que Deus, como sempre, não vai pegar, assim, Deus pegou ele, né, trouxe para a mãe dele, foi uma benção, foi um milagre. E ele foi aquele cara que Cristo disse que nascido de mulher não houve maior que João Batista, né? Os judeus até tinham a ilusão de que ele fosse a reencarnação de Elias, só que a gente sabe que não tem reencarnação, né? Porque eles acreditavam que Elias é que vinha e tal, que era a ressuscitação do profeta. Vocês sabem, o Elias não morreu, né? Ele foi levado aos céus em carne. E João Batista não é Elias, tá? Jesus deixa bem claro quando diz que nascido de mulher só teve um aqui como ele e ninguém maior do que ele. Então João Batista veio e ele veio para quê? Por que que Mateus começa falando de João Batista e não logo de Jesus pregando, né? Já falando do reino de Deus? Porque João Batista, lá no Antigo Testamento, fala dele, que vai vir naqueles dias um cara clamando no deserto. E essa voz que clama no deserto veio preparar o caminho do Senhor Jesus e endireitar as suas veredas, né? Então, ele veio já preparando o povo que veria algo melhor, que viria algo além dele. Então, o que ele pregava? Ele pregava que estava vindo o reino dos céus, então que a gente tinha que se arrepender, se batizar e se arrepender. Ele já estava prevendo que nós íamos ser lavados no sangue de Cristo. E que todo pecado, quem aceita o Senhor Jesus, né, sua crucificação e a sua ressurreição, é lavado dos seus pecados e nova criatura é. Então, João já vinha preparando isso. Só que tudo de Deus são em códigos, em enigmas. Então, o João Batista não falava que a gente ia ser banhado pelo sangue de Jesus e tal. Ele dizia que a gente tinha que ser batizado porque o reino de Deus estava chegando e que a gente tinha que se arrepender dos nossos pecados. Então ele já estava preparando o coração do povo para receber o Senhor Jesus, para receber a pregação do Senhor Jesus, que logo começou. Deus esperou, Jesus esperou, começou a juntar a equipe dele, porque Deus é sabedoria, e ninguém anda aqui nessa terra sozinho, a gente sempre tem que ter um apoio de alguém, tá? Eu tô com o apoio de vocês assistindo os vídeos para que a palavra de Deus possa acontecer na vida de vocês. Tá? Do jeito que aconteceu na minha. Então, eu sou usada por Deus, faço hoje parte da equipe e trabalho no coração de vocês para que vocês também possam fazer parte e falar da graça, da providência divina de Deus, né? Da nossa vida e o que é que ele faz na nossa vida. Continuando aqui no caso de João. Então, João vai ser preso, vai ser condenado à morte, vai morrer. Mas antes disso acontecer com ele, ele manda 2 discípulos dele e falar com Jesus, porque ele já começa a ouvir falas, boatos de que está acontecendo um grande reboliço na cidade. Que tem um cara curando, que tem um cara ressuscitando, tem um cara fazendo acontecer. Aí ele vai lá, manda perguntar a esse cara se ele realmente é o Messias que havia de vir ou se eles têm que esperar outro. Você pode perceber que ele não mandou o discípulo dele falar com Jesus com desconfiança. Porque mesmo ele mandando perguntar se Jesus era o Messias, ele pergunta de uma maneira com sabedoria. Como que ele pergunta? Ele sabia que Jesus era alguém extraordinário, não era um qualquer. Então ele pergunta assim: tu és o Messias que tem que vir ou a gente tem que esperar outro? Então ele falou com o Senhor como se Deus tivesse a autoridade de saber se ele era ou não, se ia vir outro. Então a gente tem que ser humilde. O João Batista era o cara antes de Jesus, mas ele foi humilde bastante para reconhecer o poder daquele que estava agindo.
né? Mesmo ele nem tendo visto com os olhos dele o que estava acontecendo. Porque quando Jesus veio a ele viu Jesus, reconheceu que aquele ali era o Messias, disse, ai, tu és, naquele momento, né? O Espírito Santo vem e fala ao teu coração. E ele disse, tu vem a mim para que eu te batize? Eu não mereço nem amarrar a tira da tua sandália. Mas Jesus disse, não, tem que ser cumprido tudo. Tudo tem que ser cumprido de acordo com a mandada do meu Pai. Então eu vou descer as águas. E foi batizado, e veio a pomba, e a voz de Deus foi ouvida. E houve aquele acontecimento. E quando o João estava lá encarcerado, ele manda os caras perguntar a ele, porque o João reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. E ele vai lá e pergunta, e Jesus Cristo diz assim, olha, tu fala pro João que tu viu o cego falar, cego enxergar, tu viu o mudo falar, tu viu espíritos, pessoas sendo libertadas de espíritos imundos, tu viu o evangelho do reino de Deus sendo anunciado aos pobres, né? E os mensageiros vão lá no João e falam a João, então João volta para Deus, é levado desta terra com alegria, acredito eu, porque ele viu que o Messias já estava agindo na face da terra, que aquele cara realmente que ele batizou é o verdadeiro Messias. Se houvesse alguma dúvida naquele coração, foi tirada naquela hora. Então a gente tem que ser assim, o recado que eu digo para vocês hoje. Primeiro, prestem atenção nos sinais que o Senhor tem nos dado, tá? Ele fala com a gente. Só que às vezes a gente tá tão ligada na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, que a gente passa despercebido e a gente não entendeu aquele recado que Deus nos dá. Se até para o Senhor Jesus, que é Deus, ele mandou um cara vir preparar o caminho, imagina com a gente, né? Então Deus prepara os nossos caminhos. Nós só temos que ficar mais atento. Para que isso aconteça, a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Então a gente tem que orar, tem que conversar com o Senhor Jesus todos os dias e temos que ter o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Deus conversa conosco através da palavra dele. E a gente é amiga de Deus através da palavra dele. É a nossa sabedoria. A sabedoria vem de Deus. E ele ainda diz assim, pede sabedoria. Lá em Provérbios é só o que tem. Pede a sabedoria, pede o entendimento, pede a inteligência. Pede. Ele dá, mas a gente tem que pedir. Deus gosta de ouvir a nossa voz. Tem momentos de se calar, tem momentos de chorar, mas tem momento de falar também. Então a gente tem que falar, abrir o nosso coração. Outra coisa, gente, se tiver alguma coisa incomodando vocês, quem é as minhas colegas lá da faculdade, estou muito feliz de vocês terem se inscrito no canal, de eu poder continuar falando com vocês e ajudando vocês dessa maneira, transbordando o Espírito Santo. Se tiver alguma coisa incomodando, me chama no WhatsApp, eu falo. Eu não vou dar conselho olhando o mundo, nem julgando vocês. Eu vou dar conselho dentro da palavra de Deus, direcionado com o Espírito Santo. Minha família também que se inscreveu, muito obrigada. Espero que vocês possam ter tempo de ouvir. É um recado de Jesus para vocês, é importante. Eu vivo hoje diferente e com muita alegria por conta do meu relacionamento com Jesus. Então é importante ter um relacionamento com Jesus, não é você ir à igreja. Vão à igreja, tem o pastor, tem os colegas, os irmãos, mas o importante é ter um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus só vem através da palavra e das orações, tá? Para que vocês sejam sensíveis a esses caminhos que Deus vai abrindo, que Deus vai colocando na nossa vida, a esses toquezinhos que Ele nos diz, porque Ele cuida de nós noite e dia, sem cessar. Deus não para de trabalhar, Deus não para. E Ele gosta daquele que trabalha. Então vamos começar a levantar cedo, vamos começar a estudar os jovens, vamos começar a orar, a conversar muito com Deus. Vamos ouvir a palavra dele através da palavra de Deus, da Bíblia. Vamos meditar, escutar Ele, vamos limpar nossa mente, pensar ou parar de pensar em coisas ruins, coisas tristes, coisas dolorosas. Deixar de ouvir notícias ruins, de nos contaminar com o mal do mundo. Eu sei que a gente vive aqui e que rola, mas o quanto distante a gente possa ficar, melhor é para o nosso espírito e para a nossa mente. Para que a gente não precise ficar sendo escrava da maldade, do medo, do receio, tá? Eu digo para vocês que eu consigo muita coisa com Deus, assim. Eu nem sou ambiciosa em relação ao dinheiro, mas eu tenho muita coisa mesmo. Isso que eu não quis, que eu não pedi, que eu não busquei, sabe? Mas eu tenho. E tem outras que eu busquei e que eu também tenho. Mas não é porque eu me matei. Deus me deu.
Deus vai voltando, ele vai abrindo caminhos e vai fazendo coisas assim que eu sinceramente não consigo explicar para vocês, mas acontece. Então, o que eu quero dizer para vocês, independente de tudo que vocês vão ter, sendo amigo de Deus, tendo um relacionamento com o Senhor Jesus sincero, de amizade, de companheirismo, eu digo a vocês que o melhor de tudo é o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Prestem atenção que o clama no deserto, no caminho direito nas veredas do Senhor. E ele clamava que o reino de Deus está próximo. E Jesus veio e disse que o reino de Deus está próximo. Então, o reino de Deus é o Senhor Jesus. A partir do momento que ele foi crucificado e que ele foi ressuscitado, a gente teve a possibilidade de viver no reino de Deus, sem precisar de profeta nenhum para falar com ele. Porque Jesus é a religação, é a religião. Religião é religação. Então, o Senhor nos ligou novamente com Deus. E nós temos esse privilégio de falar com ele sempre que queremos, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter contribuído com o espírito de vocês, na vida de vocês hoje. Tenham uma abençoada quarta-feira e que o Senhor e a sabedoria de Deus estejam no coração e na mente de vocês. Até domingo.